Meu Deus, que calor, velho. Muito calor. E, velho, é muito bom você assistir um anime que você, assim, tem uma certa expectativa. Você não fazia ideia do que se tratava. Você só bate o olho assim e diz, pô, vou assistir. Você começa a assistir, você começa a se envolver com os personagens. Suas expectativas são atendidas e superadas. Sério, isso é muito bom. E é isso que eu quero falar hoje de Dungeon Mesh, o novo anime da Netflix, que acabou de lançar sua primeira parte com 12 episódios. A segunda parte ainda vai estrear ainda esse ano, mas não tem data de estreia. Então, senta aí, se acomoda e seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui nessa primeira parte, pretendo só falar minha experiência com esses 12 episódios, se vale a pena ou não, os personagens, o roteiro, a animação, entre outras coisas. Quando começar a parte de spoilers, eu vou avisar pra vocês, então fiquem tranquilos. E bem, pessoal, como eu falei pra vocês, não fazia ideia do que era Dungeon Mesh, só vi o trailer e disse vou assistir. Ele é feito pela Ryoko Kui, uma autora. Ele tem cerca de 97 capítulos. Estou muito ansioso para ver o mangá, mas estou me segurando para a segunda parte, então eu vou esperar mais um pouquinho. Descobri que Dungeon Mesh é um seinen, apesar de ter visto coisas no anime que eu achei bem pesadas, então já imaginava um pouco, mas não esperava tanto assim, até porque a gente vai ver vários tipos de gêneros nesse único anime, que por sinal é uma coisa que eu gosto bastante de ver vários tipos de gêneros em um anime só. One Piece, por exemplo, é meu anime favorito e tem muito disso, mas aqui em Dungeon Mesh a gente vai ver muito da culinária, muito da aventura, da própria comédia por si só, mas também vai ter muita cena pesada, principalmente no final dos episódios, ou no final desse primeiro ato de 12 episódios. Mas bem, para quem não sabe a história, a gente vai acompanhar aqui um universo medieval, onde vai ter cavaleiro, vai ter gnomos, vai ter elfos, orcs, dragões, entre outras coisas. Mas aqui a gente vive numa ilha, que na verdade tem um calabouço, que quanto mais vai adentrando esse calabouço, mais criaturas poderosas vão aparecendo. Tem muito da questão da feitiçaria, a questão dos elfos ali presentes. Tem um personagem que ele conseguiu um poder muito grande, que ele acabou se tornando um mago muito poderoso das trevas, e quem destruir esse mago vai se tornar o rei dali. Então várias guildas vão se aventurando nesse calabouço, mas porém, quanto mais eles vão se aventurando, mais mortes vão acontecendo, mais desafios vão aparecendo, entre outras coisas vão acontecendo nesse mundo de Dungeon Mesh. Mas aqui, a gente vai acompanhar a guilda que já está formada, isso é muito interessante, porque a gente vai acompanhar uma equipe que já está estabelecida, que diferente de muitas histórias, que as guildas ou os personagens vão se conhecendo e vão acrescentando na própria história, aqui já temos um grupo formado, que logo em seguida ele é separado. Até porque a gente acompanha esse grupo lutando com um dragão vermelho gigante absurdo. Eles apanham muito, muito feio. Aqui a gente vai ter como principal até então o Laios, que é um cavaleiro, um cara muito líder, sabe? Apesar de não ser tão habilidoso assim, ele tem muita coragem, muita astúcia. E de repente sua irmã acaba sendo quase devorada, tá perto de ser devorada ali pelo dragão vermelho. E todos vão morrer pelo aquele dragão vermelho através do seu cuspe de fogo e tal. A irmã do Laios acaba teletransportando todos ali, inclusive ele, para um lugar mais seguro e acaba sendo devorada. Até então, a gente percebe que ela só foi engolida. Eu espero até então, né? Pelo menos eu sei, mas não sei vocês se vocês já sabem, né? Mas até então ela foi somente engolida, porque caso tenha sido mastigada, já era, né? Não tem pra que ter a história de Dungeon Mesh. Mas a gente vai acompanhar justamente essa história do Laios tentando recuperar sua irmã que está na barriga do dragão antes dela ser digerida, tentar salvar ela. Porque quando ela for digerida, acabou-se, né? Não tem mais Dungeon Mesh, não tem mais história e pode subir os créditos. E aqui já começa a história com a equipe se separando, como eu falei pra vocês, porque depois dessa derrota do Dragão Vermelho e perder a Felen, que era uma maga ali que dava muito suporte de cura pra eles não só perdem muito recursos financeiros, mas também armas e outras coisas. Então eles ficam bastante abalados e abatidos. Então a maioria do grupo, que era feito por 6 pessoas, acaba saindo e ficando somente 3. Que aqui a gente vai acompanhar o Laios, que é o líder, a Marciri, que é uma elfa, que é bastante poderosa, e o Tilchuk, que ele é justamente um cara que vai ficar ali pra ver as armadilhas. Ele é mais do stealth, então ele é um cara muito só de cuidar de armadilha, fazer armadilhas e tal. Então a gente fica imaginando como é que esses 3, se 6 já eram difícil, como esses 3 vão derrotar esse dragão vermelho. Então eles começam a se aventurar ao calabouço, eles não têm dinheiro, e eles resolvem comer as criaturas que tem naquele calabouço. Vale ressaltar que o Lars não sabe nada de culinária, só que eles acabam esbarrando no Senshi, que vai ser um novo integrante aqui, isso é só logo no primeiro episódio. Então não se preocupem com a questão dos spoilers. O Senshi entra no grupo porque ele mostra suas habilidades culinárias ali pro Lars, que ia comer uma comida bastante ruim, ele ia comer um escorpião venenoso e tal. O Sanji faz uma comida excelente e a gente acaba já vendo ele no grupo e fazendo outros pratos que são muito deliciosos, sério, dá muita vontade de comer, porque fica muito bonito. As comidas que o Sanji vai fazendo remetem muito às comidas que a gente come, seja pizza, pão, hambúrguer, entre outras comidas. Então vai dando fome quando você vai ver. A animação é muito bonita quando se trata das comidas aqui presentes. Então a gente vai vendo essa equipe adentrando um calabouço, derrotando criatura e comendo criaturas.
ficar um pouco até estranho, né? Sobre a animação, é feita pelo estúdio Trigger, é um estúdio muito bom. Eu diria pra vocês que no decorrer de cada episódio, a animação vai crescendo de uma forma absurda. Não só a questão de fluidez, mas questão até mesmo estilo de animação. Tem uns estilos muito interessantes, fluidos ali, que dá muita liberdade aos próprios personagens. A própria comédia faz os personagens terem uma certa característica ali de expressão facial muito boa. Então é muito interessante como eles conseguem ter essa versatilidade aqui na animação e também nas próprias cenas de luta, que são belíssimas, e também nas questões das paisagens, entre outras coisas desse próprio universo de Dungeon Mesh. Principalmente nos últimos episódios ali, que é de tirar o fôlego a animação. Então, ótimo acerto aqui na própria animação de Dungeon Mesh. Já queria tirar o elefante aqui também da sala pra vocês, porque já queria dizer aqui que eu assisti esse anime dublado. A dublagem brasileira tá sensacional. Sério, super recomendo. Vale ressaltar que Dungeon Mesh dá pra você assistir tranquilo, sem precisar prestar tanta atenção, mas ao mesmo tempo você pode prestar atenção. De qualquer forma, acho que vale super a pena. É um anime que é bem tranquilo de você assistir, absorver a história e entender todo aquele universo. Então a dublagem tá sensacional e super indico pra vocês. Se vocês puderem assistir tanto em japonês como dublado, eu pretendo até assistir japonês pra saber um pouco mais de como é. Comecei em japonês, mas quando eu botei dublado, não resisti, continuei dublado mesmo, porque é muito bom. Então, fica aí avisada a dublagem pra vocês, que tá muito boa. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre os personagens. O Laios, por exemplo, é um excelente líder, é um cara muito interessante, ele é muito carismático. Não só ele, mas todos os personagens de Dungeon Mesh trazem esse certo carisma. Mas o Laios é muito interessante porque ele não é aquele personagem que é super habilidoso, super forte. Ele realmente é o líder ali do grupo, mas é muito pela sua característica, pela sua bondade, pela sua astúcia e pelos seus próprios planos e curiosidades que ele tem. A gente vê muito essa questão aventuresca do próprio Laios. A Marcília, que é a esquentadinha do grupo, ela é muito interessante. A gente vai vendo várias camadas dela, não só a questão de estudo, mas até mesmo a relação dela com a Feyre. A gente vai vendo que todos os personagens ali, pelo menos que os três que sobraram, eles têm uma ligação com a Feyre, eles não estão ali só por estar, sabe? Então é muito interessante como eles vão se envolvendo e vão juntando seus interesses em comum em salvar a Feyre. O Tio Chuck é bastante interessante, até não sei se eu peguei um spoiler, eu creio que não peguei spoiler, mas quando eu tava pesquisando sobre Dungeon Mesh, aí tinha lá, personagem principal, Tio Chuck. Eu fiquei sem entender, então tô curioso se ele vai realmente se tornar o personagem principal ou não, não sei de nada, como eu falei pra vocês, só vi somente o anime. Então, é um personagem que achei bastante interessante, ele traz bastante camadas, a gente vai vendo um personagem muito recluso, mas no decorrer dos episódios a gente vai vendo que ele tá disposto a lutar também, cair de frente nos desafios ali presentes em Dungeon Mesh. Então, é um personagem que eu gostei bastante. E o Senshi, eu diria que é um personagem muito querido. Ele consegue falar pouco, mas ainda assim ele consegue, através de seus dotes culinários, impressionar e juntar todo mundo. Então, eu acho muito interessante como um personagem traz bastante camada sem dizer muito. Então, adorei o Senshi, muito bom. E a história por si só, como eu falei pra vocês, ela é muito interessante que ela aborda vários gêneros. E pelo que eu vi, Dungeon Mesh, ela não é somente um anime de culinária, ou comédia, aventura, ou coisa assim. Pelo que eu vi, isso é só o começo de muitas coisas que estão por vir e coisas pesadas. Então eu tô muito curioso com esse universo, tô curioso para ler o mangá. E a história aqui, como eu falei pra vocês, acho super fluida, super tranquila, faz muito sentido. Até bati aqui. Faz muito sentido e é muito coerente com a própria narrativa, a relação dos personagens e tudo que ali tá presente na própria história. Minha nota para essa primeira parte é a nota 8, eu acho que é super tranquilo. Em um conjunto todo, acho que é super agradável, eu super recomendo para vocês. Então, se vocês estão curiosos em ver Dungeon Mesh, já ficam avisados aqui que vale super a pena. E já vou começar aqui agora com a parte com spoilers. Então, fiquem avisados. Aqui na parte com spoilers eu pretendo ser bastante breve e falar um pouco do que eu gostei, o que chamou minha atenção e principalmente falar um pouquinho ali do final e do que tá por vir, mesmo sem eu saber de nada. Como eu falei pra vocês, eles vão adentrando no calabouço e é muito interessante como eles vão encontrando as criaturas. Tem a criatura da armadura, tem também as outras criaturas que eles vão encontrando com os peixes, ele lutando com a lula gigante, a cena do quadro, que eles têm que entrar nos quadros usando a magia pra roubar a comida dos outros. É interessante, na verdade, só o Laios ele acaba entrando. Tanto é que até aparece uma personagem ali bastante intrigante nos quadros, que a gente fica achando que ela pode ser uma possível antagonista ou vilã na próxima parte do anime. Então é muito interessante como eles vão tendo elementos ali misturados com a culinária que vão se envolvendo cada vez mais com a história. Os besouros que são moedas, sem falar também das próprias comidas que vão se tornando cada vez mais versáteis, né? Como eu falei pra vocês, tem pizza, tem sorvete, tem várias formas de comidas ali a partir das criaturas. As cenas dos sapos mesmo, eu achei bastante pesado, o sapo engolindo o Tilchak. Sem falar também na parte dos peixes lá, o Laios e o Tilchak e o Senshi, eles andando lá sobre a água e tentando evitar o canto da sereia através da ópera do Laios. Eu achei sensacional, a comédia é muito boa. Sério, eu achei de rir com essa cena, muito, muito, muito boa. Como eu falei pra vocês, acho que a história vai ficando cada vez mais densa e cada vez mais séria. A gente vê que tem um cara que conquistou um mundo ali, que caso ganhe dele, o pessoal vai se tornar um novo rei. Na verdade, a pessoa vai se tornar um novo rei.
como também a questão da a rivalidade entre os orcs e os elfos. A gente vê um certo preconceito ali presente, que a gente até vê em camadas ali com a Macia e o orc se conversando. A gente vê que o orc, a gente não pensa nem duas vezes de matar os humanos que vivem fazendo preconceito com eles, não só os humanos, mas outras criaturas. Então a gente vai vendo que esse anime tem muitas camadas. Como eu falei pra vocês, Dungeon Mesh é um anime seinen. E por falar em seinen, começa a ficar muito mais interessante e muito mais denso quando eles se encontram com o dragão vermelho que engoliu a Fade. Vale ressaltar também que uma cena que eu não poderia deixar é eles lutando com a água. Como é que você vai imaginar um anime que eles vão estar com a água que foi fervida, na verdade, jogaram água quente na água, a água virou uma vilã e foi atacar eles e eles tiveram que lutar com uma bolha d'água. Então essas coisas assim eu acho muito interessante em Dungeon Mesh, que vai cativando cada vez mais a gente. E como eu falei pra vocês, tudo vai ficando mais pesado e denso quando eles encontram com o dragão vermelho. Que chegando lá você fica mais preocupado, porque se com o grupo que antes estava estabelecido, que era bastante poderoso, a gente até vê a personagem que era a lutadora lá, que é a Marina, Maria, alguma coisa assim, já quase perderam, quase morreram na verdade. Imagina agora só eles três, sabe? Então a gente fica muito curioso do que tá por vir ali em relação a como eles três vão conseguir, na verdade eles quatro, que tem um Sins, como eles quatro vão conseguir ganhar daquele dragão vermelho. A Maciel reforça com a magia, eles começam a lutar, o Sins é esmagado, o Tio que acaba sendo desmaiado com um concreto que cai na sua cabeça, ele ainda consegue furar o olho do dragão com a faca do Sins, que a faca do Sins é muito poderosa, não só a faca, mas também a panela. A gente vê que a panela do Sins e a faca são de materiais super importantes ali na obra, então tudo ali, todo o contexto do Sens vai fazendo sentido com a própria história. Eles conseguem lutar com o dragão, na verdade, o Laios que consegue junto com a Marcília, porque o Laios tenta sacrificar sua perna e consegue furar a garganta do dragão. Eles conseguem matar o dragão e a gente tenta ver o que aconteceu com a irmã do Laios, né, a Feiren. Eles abrem o estômago dela e simplesmente ela tá morta. Sério, como assim ela tá morta? Eu assisti 12 episódios pra ver a personagem que eles estavam sempre atrás está morta. Apesar que a gente já esperava, né? Porque, pô, passa muito tempo na barriga do dragão. Então, até o próprio Laios fala, o dragão tava sempre em movimento, então digeriu mais rápido. E a gente vê o Laios pegando só a caveira da cabeça da irmã dele. Então, é uma cena super pesada, velho. Eu achei, tipo, que anime é esse? Cadê as comidas fofinhas? Cadê o momento fofinho de comédia aqui? Então a gente vai vendo uma cena super incrível da Marcília ali, que a gente vê que a Marcília, ela sabe das artes das trevas, ela é muito uma pegada do Doutor Estranho, que ela sabe muito das artes das trevas para justamente ter um domínio de tudo ali, ter um conhecimento sobre aquele mundo, e tudo depende de como é usado. E aí a gente vê ele juntando osso por osso da Feiren e montando ali o esqueleto. É uma animação muito linda quando tá tendo. Até bati aqui. Quando tá tendo o ressurgimento ali, né? Estão revivendo a Fairy. É assim, a animação lá em cima. Achei muito boa. Super mérito do estúdio Trigger. A Fairy volta. Porém, a Fairy já volta um pouco diferente. Pra quem assistiu o Fullmetal, fica a dica aí. A questão da transmutação, né? A troca equivalente. Eles usam a carne do dragão para trazer a carne da Fairy de volta e o corpo de volta. Então a Fairy volta até um pouco mais forte, pelo que eu vi. A mana dela tá bem mais forte. Ela consegue até tirar a cicatriz que tava na perna do Laios, que a Marcille curou. Não tem mais cicatriz. Entre os outros personagens, ela tá bem mais habilidosa. Então a gente já fica tipo já curioso do que tá acontecendo. Sem falar também que o ciclo de transmutação ali que a Marcille usou para reviver a Fairy não foi apagado. E uma personagem aparece. É justamente aquela personagem dos quadros. Então a gente já fica curioso se ela vai ser antagonista ou a vilã na próxima parte. E aí a história acaba justamente nessa parte, em que a gente não sabe se eles vão voltar para onde estavam ou vão seguir adentrando no calabouço. É uma história muito interessante. Tô muito curioso para ver a parte 2. Super recomendo Dungeon Mesh para você. É um anime que traz muito essa questão de aventura, ação, cenas pesadas e uma ótima animação. Então, se você gostou, pensa em falar outros animes aqui ou recomendar, comenta aqui embaixo, se inscreve, por favor, e até a próxima. Calor, velho, sério, eu tô muito calor, sério, aqui eu tô quase na panela do Sensei.